A seção 1 de dissídios individuais do TST decidiu que a Votorantim Celulose e Papel e a Bradesco Seguros devem indenizar a família de um ex-empregado que morreu durante o trajeto ao trabalho. E quem tem os detalhes desse caso é o repórter Daniel Vasques. Olá, Daniel. Olá, Ana Amélia. O acidente foi em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. O operador de equipamentos hidráulicos voltava para casa quando o ônibus em que ele estava foi atingido por um caminhão que transportava querosene. A família ajuizou a ação na Justiça do Trabalho em Capão Bonito, São Paulo, cidade onde moravam antes do profissional ser transferido para o Mato Grosso do Sul. De acordo com o processo, a Votorantim contratou uma empresa para fazer o transporte de pessoal e essa empresa subcontratou outra para realizar o serviço. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas entendeu que a Votorantim não poderia ser responsabilizada, uma vez que o acidente não teve relação com o trabalho do empregado. A segunda turma do TST seguiu o entendimento do regional. Mas na SDI 1, os ministros foram favoráveis ao pagamento de indenização à família do trabalhador. A viúva e os 2 filhos vão receber, cada um, R$ 200 mil de indenização por dano moral. Acompanhe os detalhes na reportagem. Os ministros da SDI 1 destacaram que, durante o processo, a Votorantim sustentou que o acidente não ocorreu nas dependências da empresa, não decorreu da prática de atividade no trabalho e que o ônibus envolvido no acidente não tinha relação com o que foi contratado para transportar os profissionais. Segundo a Votorantim, a responsabilidade direta quanto a eventuais acidentes de trânsito era da empresa contratada, que delegou o serviço a terceiros. Outro ponto analisado pelos ministros foi o nexo de causalidade entre o acidente ocorrido e o suposto ato ou omissão da Votorantim para reconhecer ou não os pedidos de indenização por dano moral e material. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas considerou que o acidente foi de trajeto e não de trabalho, sem haver vinculação direta com o exercício do trabalho para efeitos de responsabilidade civil, não fica configurado nexo causal. Por esse motivo, rejeitou a pretensão da família do ex-empregado para danos morais e materiais. A segunda turma do TST, ao julgar o caso, seguiu o mesmo entendimento de que a teoria da responsabilidade objetiva não se aplicaria ao caso. Para os ministros, seria aplicável a tese da responsabilidade subjetiva. Isso porque o transporte de empregados, feito por conta da empregadora, não pode ser enquadrado como atividade de risco, para efeito de dano decorrente de acidente de trajeto. No entanto, na SDI 1 do TST, a responsabilidade civil objetiva foi aceita e a análise foi favorável à família do ex-empregado. O relator, ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, destacou o artigo 927 do Código Civil, que prevê que aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Os ministros da SDI 1 acolheram o recurso e reconheceram a responsabilidade objetiva da Votorantim Celulose e Papel. Também foi reconhecida a responsabilidade da Bradesco Seguros na condição de apólice de seguros. De acordo com a análise da SDI 1, a viúva e os 2 filhos menores do trabalhador falecido devem receber R$ 200 mil, cada um por danos morais. Embora a responsabilidade objetiva da empresa Votorantim tenha sido acolhida pelo ministro Aloísio Correa da Veiga, ele divergiu quanto ao valor da indenização. A responsabilidade do transportador no contrato de transporte de passageiros é objetiva, isso é, independe de culpa, e naturalmente equipara-se ao transporte de passageiros naquela condução fornecida pelo empregador para transportar seus empregados. Entendo que o valor de 50 mil para cada uma das partes autoras é o suficiente para o fim de indenizar o dano sofrido. E essa é minha divergência. O relator explicou que os valores definidos para a indenização foram analisados com cautela e, inclusive, reavaliados antes de chegar à quantia determinada. A pretensão formulada é que valeria hoje a 400 e poucos mil reais para cada um dos autores, 477 mil reais para cada um. Por isso, e considerando que a hipótese de morte não é um dano, evidentemente, pequeno, eu externo no voto que encaminhei
a Vossas Excelências as razões pelas quais, a fundamentação pela qual fixei neste parâmetro, razão porque, respeitosamente, e com essa respeitosa também objeção, eu mantenho o meu voto. A SDI1 definiu também que será paga uma pensão mensal vitalícia, correspondente a 2/3 da última remuneração do empregado, que ganhava o salário base no valor de R$ 645. Os filhos vão receber a quantia até os 25 anos, quando a parte do valor será revertida à viúva.